Este é o nosso capítulo 27 sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos. Hoje, a nossa análise acompanha uma transição geográfica incrível, saindo de um ambiente de extrema hostilidade lá em Jerusalém, direto para ensinamentos incrivelmente profundos na região da Pérea. O contraste entre a tensão máxima da capital e a calmaria do deserto vai moldar todas as histórias que nós vamos acompanhar a partir de agora. A estrutura do nosso encontro de hoje está dividida em 5 partes essenciais: conflito no templo, refúgio na Pérea, a porta estreita, o grande banquete e, para fechar, o preço do discipulado. Seção 1. Conflito no templo. A festa da dedicação. Para a gente se situar no tempo e no espaço, o cenário inicial é o inverno em Jerusalém, bem durante a celebração da festa da dedicação. Jesus caminhava pelo Pórtico de Salomão e enfrentava uma pressão enorme dos líderes religiosos. A partir desses dias de perigo real e imediato na capital, ocorreu uma fuga superestratégica cruzando o Rio Jordão. Essa fuga durou algumas semanas até se transformar em meses de um ministério contínuo na região da Pérea, basicamente um santuário temporário perfeito para que o ensino pudesse florescer. E olha que interessante quando a gente analisa essas fontes. Fica muito evidente a diferença entre as passagens que contam a mesma história, principalmente quando notamos as partes exclusivas de cada autor. O relato de João, por exemplo, foca quase que exclusivamente nos conflitos político-religiosos e nas grandes afirmações sobre a divindade de Jesus. Por outro lado, o relato de Lucas traz com exclusividade aquelas parábolas sociais inesquecíveis e foca muito no alto custo do discipulado para a multidão que viajava com ele pela estrada. O grande clímax da tensão no relato de João acontece exatamente com essa frase curtíssima, mas de um peso absurdo: "Eu e o Pai somos um". Essa declaração foi o gatilho imediato para a multidão simplesmente pegar pedras para apedrejá-lo sob acusação de blasfêmia. Só que antes de realizar uma fuga genial, Jesus usa a própria lei judaica citando o Salmo 82 e deixa todo mundo questionando o real motivo daquela violência. Seção 2. Refúgio na Pérea, além do Jordão. Depois de escapar da prisão por um triz, a retirada cruza o Rio Jordão e vai dar exatamente no local onde João Batista tinha começado os seus batismos. Mas o detalhe aqui é emocional. Mesmo fisicamente afastado e tendo acabado de ser alertado de que o rei Herodes queria matá-lo, a ligação com Jerusalém ainda era fortíssima. O lamento sobre a cidade não é de raiva, mas de uma compaixão enorme, ilustrada por aquela famosa metáfora da galinha tentando proteger os pintinhos sob as asas. É um contraste gigantesco com a hostilidade da capital. Seção 3. A porta estreita. Requisitos elevados. Agora, não pensem que esse refúgio físico na Pérea significava ensinamentos mais fáceis ou confortáveis. Pelo contrário, o afastamento serviu para elevar e muito a régua dos requisitos espirituais. Tudo começa com essa pergunta provocativa: Senhor, serão poucos os salvos? Em vez de dar um simples sim ou não, a resposta muda o foco da quantidade para o esforço pessoal. A instrução passa a ser um claro: esforcem-se para entrar pela porta estreita, mostrando que não seria nada fácil. E o ensino vai além, deixando claro que só a proximidade não garante absolutamente nada. Dizer coisas como "nós comemos e bebemos perto de você" ou "nós ouvimos você ensinar nas nossas ruas" não vai colar. O texto é bem direto. O dono da casa, em algum momento, vai se levantar, fechar a porta e trancá-la, deixando de fora quem mantinha apenas uma associação superficial com a mensagem. Seção 4. O grande banquete. Uma refeição de sábado. Lucas, então, nos leva para uma refeição de sábado na casa de um fariseu muito influente. O clima já começa tenso com a cura de um homem com hidropisia em pleno sábado, e logo deságua em uma parábola fascinante sobre um grande banquete. Reparem no contraste de quem foi chamado. Os convidados originais começam a dar desculpas super práticas. Um diz que comprou um campo, o outro que comprou bois, o outro que acabou de casar. O dono da festa fica indignado e, surpreendentemente, manda os servos encherem a casa com os substitutos que ninguém esperava: os marginalizados da sociedade: pobres, aleijados, cegos e mancos. Seção 5. O preço do discipulado. Compromisso verdadeiro. Voltando a atenção para a enorme multidão que os acompanhava pela estrada, o tom da conversa fica bem sério. As exigências se tornam totalmente negociáveis. Para ser considerado um discípulo de verdade, a pessoa precisaria colocar essa escolha acima do próprio pai, da mãe, do cônjuge e até da própria vida. E não para por aí.
Ainda existe a ordem de carregar a própria cruz e a exigência chocante de renunciar a todos os bens materiais. Para fazer a multidão entender o peso dessa decisão, entre a primeira de duas ilustrações clássicas, a metáfora da torre. É uma questão de prudência pura. Afinal, quem começaria a construir uma torre sem antes sentar com calma e calcular se o dinheiro dá para terminar? Fazer os alicerces e ter que abandonar a obra no meio do caminho só vai gerar o deboche de quem estiver assistindo. A segunda ilustração reforça a mesma ideia lógica, mas com a metáfora da guerra. Pense em um rei prestes a entrar em um conflito armado. Ele precisa analisar de forma muito fria se o seu exército de 10.000 soldados tem alguma chance contra as tropas inimigas de 20.000. Se a matemática simplesmente não fechar, a única ação sensata é enviar uma delegação o quanto antes e pedir um acordo de paz. É um aviso muito claro. Avalie seriamente a situação antes de assumir o compromisso. O capítulo fecha deixando no ar essa questão super provocativa sobre a nossa utilidade. Se o sal perde a capacidade de salgar, ele perde a sua própria razão de existir e só serve para ser jogado fora. É o tipo de reflexão que conecta todas as advertências pesadas que vimos até aqui ao verdadeiro propósito do discipulado. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e, se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.